Amém. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes, irmãos. Que oportunidade única, né? Estarmos hoje aqui. Eu estou muito feliz de rever os irmãos aqui. Já faz um tempinho, né? Irmãos, eu hoje fiquei muito, assim, impactada, né? Com essa palavra que o pastor Marcelo disse no começo do culto. Que você já imaginou se Deus, ele retribuísse para nós da mesma maneira que nós dedicamos a Ele, o que seria de nós, irmãos, não é verdade? Então, eu fiquei muito impactada, né, com essa palavra, que a gente possa melhorar, né, irmãos, o nosso achegar ao Senhor, né, que a gente possa, assim, desejar estar mais perto do Senhor, amém? Então, irmãos, quero agradecer por estar hoje aqui, pelo convite, né, das irmãs, do pastor, da pastora, que o Senhor abençoe e recompense, né, estou muito feliz, amém? Então vamos lá, irmãos, vamos ler a palavra de Deus, livro de Romanos, amém? Romanos. Pastor Silvio perguntou se a água ia estar, assim, tá muito gelada, com gelo. Eu falei, pastor, eu não tomo água no púlpito porque eu fico muito nervosa, irmão. Perigoso eu derrubar esse copo aqui, se eu for tomar água. Então, vamos lá, Romanos capítulo 8. Mas obrigada, irmãos, pela água. Romanos capítulo 8, versículo 22 em diante. Aproveitar que os irmãos estão de pé, né? Amém? Todos acharam? Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Só até aqui, irmãos, amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu gostaria de frisar aqui o versículo 28 e 29. Versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quantas coisas contribuem para o bem? Todas as coisas. Se todas as coisas contribuem para o bem, coisas boas e também coisas não muito boas, né? Para não dizer coisas ruins aos nossos olhos, muitas vezes. Todas as coisas contribuem para o bem de quem? De todos? Não. A palavra diz aqui, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Há uma diferença nas coisas que acontecem na vida daqueles que não amam a Deus, que não querem buscar o Senhor, e as coisas que acontecem na vida daqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor ela é bem clara, que todas as coisas na vida de quem ama a Deus, acontece para o bem. Em tudo
haverá um propósito. Amém? E aí no versículo seguinte, ele diz assim, no meio desse versículo, porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem, nós somos predestinados para sermos o quê? Conformes. O que é uma coisa conforme? É uma coisa que toma forma, né? Então, se alguma coisa vai se conformar com, se eu vou me conformar aqui, vou tomar a forma daquele objeto, né? Então, nós somos predestinados para sermos conformes aqui, né? Conformes à imagem de quem? De Deus, de Jesus, do seu Filho, né? Então, irmãos, olha só, se em tudo há um propósito na nossa vida, porque nós amamos ao Senhor, e Ele nos predestinou para sermos conformes a Jesus. Esse é o objetivo, então, principal de Deus na nossa vida, né? Então, irmãos, nós, seres humanos, eu creio que todos os seres humanos são assim, né? A gente tem mania de comparação, não é, irmãos? Quem tem mania de comparação aqui? Ah, mentira, vocês têm sim. Tem sim. Todo mundo tem mania de comparação, às vezes até inconsciente, irmãos, né? De repente, assim, não é porque você quer fazer aquilo, mas até que você pensa e fala, dá uma comparadinha, né? A gente tem mania de se comparar, assim, com outras pessoas, mesmo sem querer, irmãos. Não é porque você tem aquela inveja ou alguma coisa assim, não, é porque você se mede, compara, né? Então, às vezes, vamos supor, eu tenho meu filho, aí outra pessoa tem o filho na mesma idade. Aí você pensa assim, nossa, mas o filho daquela pessoa, ele já conseguiu tanta coisa, olha, ele já está tão, assim, lá no auge, né? E o meu filho, nossa, está aqui ainda, né? Às vezes pensa, ou então, uma pessoa pensa assim, nossa, eu já tenho 40 anos, e aquela pessoa tem 30 anos e já conseguiu alcançar um nível tão alto, e eu tenho 40 anos. Mentira, irmãos, eu não tenho 40, eu tenho 50. Mas vamos supor que eu tivesse 40. Então, irmãos, aí a gente pensa, nossa, mas aquela pessoa, né, que né, mais jovem do que eu, já conseguiu subir esses degraus tão rápido. E a gente fica assim se comparando, às vezes fala assim, nossa, aconteceu tal coisa na minha vida e isso me deixou tão triste, tão desorientado, isso me deixou assim sem esperança. E a gente se compara assim com outras pessoas, né? Não estou falando nada assim de inveja não, irmãos, é o ser humano mesmo, né? O nosso ser inconsciente, né? A gente às vezes pensa assim, nossa, mas por que aquela bênção, aquela coisa que eu espero, está demorando tanto para chegar na minha vida? Mas aqui a palavra do Senhor diz, né, que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então, segura aí. Nesse contexto, irmãos, nós vamos abrir lá no livro de Atos. Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 20. Bom, esse capítulo 7 de Atos fala a respeito de quando Estevão ele foi levado na presença do sumo sacerdote, né? Porque eles estavam sendo acusados, né? Porque eles eram cristãos e eles estavam sendo acusados, então a igreja estava sendo perseguida e Estevão ele foi levado diante do sumo sacerdote. Então lá ele começou a contar, irmãos, toda a história, todinha, desde quando Deus chamou Abraão, e começou a contar, e começou a contar, e começou a contar, e contou tudo ali diante, né, daquelas autoridades que estavam ali acusando eles. Aí quando chega no versículo 20, ele começa a falar a respeito de Moisés. Ele chega na parte que Deus levanta Moisés para tirar o povo que estava escravo no Egito, né? Então aqui é Estevão contando para o sumo sacerdote, para as pessoas que estavam ali, toda a história do povo judeu, do povo de Deus. Então no versículo 20 ele começa assim, olha, nesse tempo nasceu Moisés,
E era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Vou levar mais uma vez. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar os seus irmãos, filhos de Israel. Bom, parando um pouquinho aqui, irmãos. Moisés, a vida de Moisés, ela apresenta fases bem definidas, né? Então, Moisés aqui fala que quando ele completou 40 anos, versículo 23, quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar o seu povo. Então, olha só, Moisés, ele nasceu naquela época, né, em que as crianças estavam sendo mortas, os homens, né, os meninos. E a mãe dele, para salvar a vida dele, colocou então ele no cestinho e colocou nas margens do rio. E ali, nas margens do rio, a filha de Faraó viu aquele cestinho e abriu, e viu que era um menino muito bonito. Moisés era uma criança muito formosa, e ela pegou aquela criança para ela, para criar aquela criança como se fosse o seu filho. E ali, irmãos, os irmãos já conhecem bem a história, né? A irmã de Moisés foi oferecer para que chamasse alguém para cuidar daquela criança até que ele fosse grande, né? Para servir de ama, de leite, e cuidasse daquela criança, né? Então a filha de Faraó aceitou, e a própria mãe de Moisés, criou ele, até que ele já estava grandinho e foi devolvido, então, para a filha de Faraó. Só que nesse intervalo que a mãe dele estava criando, ela falou para ele a respeito do Senhor. Ela falou para ele quem era ele, qual era o seu povo, qual era o seu Deus. Então ali, ele pequenininho, mas a mãe ensinou para ele qual era a sua descendência e qual era o seu Deus. Então Moisés, ele foi para a casa da filha de Faraó, para o palácio lá de Faraó. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Moisés era a pessoa escolhida por Deus para libertar o povo do Egito, certo? Havia uma missão já designada por Deus para Moisés. Aí Moisés, ele foi criado, então, em toda a ciência, né? Como diz aqui no versículo 22, Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Irmãos, imagina Moisés, fica imaginando que homem era Moisés. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Era poderoso em suas palavras e obras. Moisés estava, então, passou 40 anos, né, ali no palácio de Faraó, foi instruído em toda a ciência. Então, Moisés era, podemos dizer, um cientista, né, de toda aquela ciência do Egito, né, que era a mais avançada da época. Então, Moisés, ele era um homem bonito, né, porque Moisés era um bebezinho, uma criança bonita. Eu acredito que ele também cresceu um homem bonito. Moisés era um homem bonito, um homem estudado, porque ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Então, imagina que ele era um cientista, né? E Moisés, aqui diz ainda a palavra, que ele era poderoso em suas palavras e obras. Imagina, então, que homem que era Moisés, irmãos. Aos nossos olhos humanos, né? Aos nossos olhos humanos, a gente podia olhar, se Moisés aparecesse aqui hoje para fazer alguma coisa, alguma obra assim, a gente podia dizer, nossa,
esse homem está preparado, está pronto, né? Aos nossos olhos humanos, porque nós julgamos apenas aquilo que nós vemos. Mas Deus, ele não julga o que ele vê, ele julga o coração. Moisés passou 40 anos sendo construído ali dentro do castelo, do palácio lá do faraó. Moisés passou 40 anos sendo construído, aprendendo, estudando. E quando chega aqui nessa altura da vida dele, em que ele resolve ir visitar os filhos de Israel, os seus irmãos, né, diz aqui a palavra, ele estava, aos nossos olhos, preparados para aquela obra que ele teria que realizar. Mas aos olhos de Deus, Moisés não estava preparado. Muitas vezes, irmãos, nós julgamos de acordo com aquilo que nós vemos. Nós olhamos para as pessoas e julgamos de acordo com o seu exterior, de acordo com aquilo que nós vemos. Mas Deus, ele olha para dentro de nós. E a palavra do Senhor, quando nós lemos lá em Romanos, diz que ele quer que nós sejamos conformes a quem? A Jesus. Esse é o plano, esse é o propósito. Muitas vezes, irmãos, as coisas que acontecem na nossa vida é para que nós sejamos conformes. Vocês lembram que aqueles que amam a Deus, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus? Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida para que nós sejamos conformes, para que a gente seja moldado, para que a gente seja modelado à imagem de quem? A imagem de Jesus. Assim como é Jesus, esse é o propósito final de Deus na nossa vida. Que nós sejamos a imagem de Cristo, a imagem de Jesus. Então Ele está mudando, Ele está trabalhando no nosso interior, no nosso caráter, no nosso interior, no nosso coração, para que a gente consiga o propósito final de Deus. Amém? Que é o que, irmãos? É o céu, né? Aqui tudo é passageiro, né? É o céu. Aí, o que acontece então? Moisés, ele vai visitar os filhos de Israel. E aí ele vê um egípcio maltratando um israelita. Aí o que ele faz? Ele mata o egípcio e enterra. Aí, esconde. No outro dia, ele vê dois filhos de Israel, dois israelitas brigando. E aí ele fala, mas por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos, né? Aqui a palavra do Senhor diz, no versículo 26, no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levá-los à paz. Varões, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? Aí o que eles disseram? O que você vai fazer? Você vai nos matar também, igual você matou o egípcio? Moisés, então, percebeu que aquele caso dele ter matado o egípcio já havia se espalhado, já não estava mais escondido. Então, logo o faraó ia ficar sabendo que ele matou o egípcio e ia querer matá-lo também. E ele, com medo, fugiu para o deserto. Mas, irmãos, aquele homem que talvez aos nossos olhos ele estivesse pronto, estivesse preparado para realizar a obra que Deus queria realizar através dele, agora ele começa uma nova etapa da sua vida. Aquele Moisés que foi construído durante 40 anos no Egito, agora ele vai para o deserto para ser desconstruído. Tudo aquilo que ele havia aprendido, tudo aquilo que ele havia conquistado de sabedoria humana, de aprendizado humano. Talvez, irmãos, eu imagino que Moisés deveria ser um homem orgulhoso. Talvez ele deveria ser um homem cheio do seu eu, porque ele era uma pessoa muito culta, porque a palavra diz que ele era poderoso em palavras, então ele tinha, né, uma boa pronúncia, assim, uma boa fala diante das pessoas, ele era poderoso em palavras, ele era culto.
eu creio que dentro dele deveria ter algum tipo de orgulho, de confiança no seu próprio eu, de confiança em si mesmo. Mas para a obra que o Senhor precisava fazer através dele, era preciso que ele se esvaziasse de si mesmo, para que o Espírito Santo de Deus apenas pudesse conduzi-lo, para conduzir o seu povo. O homem não tem esse poder de conduzir o povo de Deus. O homem não tem o poder de realizar a obra que Deus quer. É somente o Espírito Santo de Deus na vida do ser humano que o capacita a realizar a obra de Deus. Então, aquele Moisés que vai agora, aos 40 anos, vai para o deserto. E ali no deserto, ele vai ser totalmente desconstruído. E aí, irmãos, versículo 30 diz assim: completando 40 anos, versículo 29, a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Completando 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E aí Deus, então, ele faz um chamado para Moisés, para que Moisés tirasse o seu povo do Egito. E agora, aquele Moisés que era poderoso em palavras, ele diz para o Senhor: Senhor, como eu? Eu não sei falar. Imagina, irmãos, a mudança, a transformação, a desconstrução que houve na vida de Moisés, porque ele era aquele homem poderoso em palavras, e agora ele se humilha e ele diz: Senhor, eu não sei falar. Como eu vou diante de Faraó? Quando nós damos lugar ao Senhor, quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus ele trabalhe na nossa vida, quando nós compreendemos os tempos do Senhor na nossa vida, nós deixamos que o Senhor nos molde, que o Senhor nos transforme, para que possamos, irmãos, realmente receber das mãos do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Então Moisés, agora ele vai tirar o povo do Egito. E mais 40 anos, Moisés agora então preparado, né? Aquele Moisés que passou 40 anos no deserto, que sofreu, que se humilhou. Aquele Moisés que conheceu o deserto, porque 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro, né? 40 anos no deserto, ele conheceu toda aquela região do deserto. E isso o capacitou. Talvez aos olhos dele pudesse não ser bom, mas isso o capacitou para depois também conduzir o povo de Deus através do deserto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Moisés, nos primeiros 40 anos, talvez aos olhos dele estivesse preparado e já fosse tempo, mas aos olhos de Deus não era ainda o tempo. E foi preciso mais 40 anos no deserto, para que depois desses 40 anos, Deus dissesse para ele: agora sim, Moisés, agora você está apto, agora você está preparado. Por que ele estava preparado? Porque ele disse: Senhor, eu não sei. Senhor, eu não sei falar, como que eu vou diante de Faraó? Você vai, Moisés, porque eu vou com você. O Senhor disse a ele, amém? E essa, irmãos, é toda a diferença que nós precisamos na nossa vida. Você vai fazer, porque eu vou com você. Porque eu vou estar com você, porque eu vou diante de você. Por isso você vai vencer, por isso você vai conseguir.
Então Moisés, ele mais 40 anos caminhando no deserto com o povo de Deus. Moisés, então, os irmãos acham que ele estava preparado agora, que ele seria perfeito? Não, porque não tem ninguém, nenhum ser humano que é perfeito. Porque não existe ninguém que vai fazer uma coisa sem nenhum defeito. Não existe ninguém que vai fazer algo sem errar. Nós erramos. E Moisés errou. E eu quero ler com os irmãos. Abram lá no livro de Êxodo. Êxodo. Êxodo capítulo 31. Nesse texto, Moisés ele já saiu com o povo do Egito. E aqui, o Senhor vai dar a Moisés a tábua com os 10 mandamentos, né? Então, irmãos, aqui nesse capítulo 31, versículo 18, vamos ler o 18? O texto desse trechinho que nós vamos ler diz assim: o sábado santo e as 2 tábuas do testemunho. Versículo 18, todos acharam, amém? Êxodo 31, 18. Deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Irmãos, nessa ocasião, o povo de Israel chegou aos pés do Monte Sinai. Eles tinham saído do Egito e eles estavam caminhando em rumo à terra prometida. Aí eles chegam ali no pé, na beira ali do Monte Sinai. E Deus diz para Moisés para subir ao monte. E ali Deus ia falar com Moisés, ia dar a ele a lei, os 10 mandamentos. E pediu que o povo ficasse lá embaixo. E Arão ia ficar lá cuidando do povo. Moisés sobe e passa 40 dias em cima, lá no alto, no Monte Sinai, ouvindo aquilo, conversando com Deus, ouvindo o que Deus tinha para o seu povo, os ensinamentos, as leis. E aqui, a palavra do Senhor diz, então, no 18, que quando Deus acabou de falar com ele no Monte Sinai, deu a ele, então, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Quem deu, então, para Moisés? Deus. Quem fez a tábua para Moisés? Quem esculpiu, quem lapidou aquela pedra para Moisés? Deus. Quem escreveu na tábua os 10 mandamentos? O próprio Deus. Imagina, irmãos, Deus lapidou, então, a tábua. O próprio Deus escreveu na tábua com o seu dedo os 10 mandamentos. Se você pegasse essa tábua, essa tábua não seria para você algo tão precioso? Seria algo, irmãos, já pensou? Deus, ele lapidou aquela pedra assim e ele escreveu, ele mesmo escreveu e ele deu para Moisés. E Moisés estava com aquelas 2 tábuas, feitas pela mão do Senhor. Mas aí, continuando, capítulo 32, versículo 7. Moisés estava lá em cima ainda, com Deus, já com as tábuas nas mãos. Capítulo 32, versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Os irmãos conhecem bem a história. Enquanto Moisés passou 40 dias lá em cima, no Monte Sinai, o povo lá embaixo desesperou, porque não teve paciência, não teve fé para saber que Moisés estava ali em cima. E o que eles fizeram? Eles criaram 2 bezerros
de ouro, com os pendentes com ouro que tinha ali, fizeram o bezerro de ouro e começaram a adorar. E começaram a dizer, você já imaginou, irmãos? Fez aquela imagem de ouro e começou a dizer, vocês são os nossos deuses, foram vocês que nos tiraram da terra do Egito. Você já imaginou isso, irmão? Não, não entra na cabeça. Talvez você pense, não, se eu estivesse lá, eu jamais ia fazer isso. Mentira, irmãos. A gente é falho e a gente erra da mesma maneira, só que com outras coisas, em outros cenários. A gente faz o bezerro de ouro, sim, e adora ele, mas de outra maneira, não com aquele formato, talvez com formatos diferentes, de materiais diferentes, porque nós somos falhos. Mas o Senhor disse para Moisés, desce depressa, Moisés, porque o povo tem se corrompido. Então, Moisés, olha só, versículo 11 do capítulo 32. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Então, se nós lermos antes, Deus ele ficou furioso com aquilo que o povo tinha feito, com aquela idolatria. E falou que ia destruir, falou para Moisés, eu vou destruir esse povo, porque é um povo rebelde. E de você, Moisés, eu vou fazer uma grande nação. Mas Moisés, ele suplicou ao Senhor, e ele falou assim, Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito? E Moisés começa a interceder pelo povo, para que o Senhor perdoe o seu povo, para que o Senhor não destrua aquele povo. Versículo 14, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na sua mão, tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Bom, Moisés, ele já tinha conversado com Deus. Deus falou para ele, o povo se corrompeu. Eu vou destruir o povo. Imagina, irmãos, o diálogo entre Deus e Moisés. Que coisa tremenda. Moisés conversava com Deus assim como se conversa com um amigo. Então Deus falou para Moisés, o povo se corrompeu, eu vou destruir. E Moisés clama ao Senhor pelo povo e diz, não, Senhor, não destrói não o povo, porque os inimigos vão ver isso e vão dizer, destruiu porque não tinha condições de levar esse povo até aonde tinha prometido. E Moisés intercede pelo povo. E aí a palavra do Senhor diz que o quê? Deus se arrependeu daquele mal que tinha pensado e não ia mais destruir o povo. Tudo certo, tudo resolvido entre Deus e Moisés. Então Moisés desce do Monte Sinai com as 2 tábuas nas mãos, escritas pela mão do Senhor. Aí, irmãos, quando Moisés chega, versículo 19, e aconteceu que chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. O assunto da rebelião do povo já estava resolvido entre ele e Deus. Deus já, então, disse que ia perdoar. Mas quando Moisés ele desce do monte, ele vê aquela cena, daquilo que as pessoas tinham feito, daquela idolatria, daquelas danças, daquela coisa toda que tinham feito contra o Senhor. Moisés pega aquela tábua que Deus deu para ele e lança aquela tábua no chão. E quebra as tábuas que Deus tinha dado para ele. Irmãos, nós muitas vezes somos levados pelo nosso próprio eu,
pela nossa própria maneira de ser, nos deixamos levar. E nesse momento aqui, Moisés, ele se deixou levar pelo seu temperamento, pela sua ira, por aquilo que ele viu. Já estava resolvido, ele já tinha conversado com Deus. Não seria necessário que ele fizesse aquilo. Mas, naquele momento de ira, naquele momento de raiva, Moisés pega aquelas tábuas e joga aos pés do monte, quebra as tábuas que Deus tinha dado para ele. Moisés era um homem escolhido por Deus. Moisés era um homem que passou pelas etapas, passou pelo palácio, passou pelo deserto. Moisés era um homem treinado por Deus para situações que viriam adiante. Mas naquele momento de ira, ele age de acordo com a sua própria ira, com a sua própria raiva. E ele não obedece aquilo que Deus tinha falado para ele. E o que acontece, irmãos, quando nós agimos assim? Nós temos que voltar e passar por todo o processo novamente. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos assim, nossa, mas isso está acontecendo de novo na minha vida. Vocês já passaram por situações assim? Você pensa, nossa, está acontecendo de novo, já aconteceu uma vez, e agora eu vou ter que passar por tudo isso de novo. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos passar, sim, por tudo isso de novo, porque nós estamos aprendendo, porque Deus está nos moldando, porque o Espírito Santo de Deus, ele está trabalhando no nosso interior. E nós, quando nos comparamos com outras pessoas, ou comparamos os nossos filhos com outras pessoas, ou fazemos comparações, nós estamos errados. Porque o tempo de Deus na vida de cada um de nós é diferente. Nós não podemos achar que porque o filho da fulana conseguiu isso, o meu tem que conseguir. Não. Não é porque eu cheguei num determinado ponto aos 50 anos que a outra pessoa também vai chegar aos 50. Não, ela pode chegar aos 30, aos 40. O tempo de Deus na vida de cada um de nós é diferente. Mas qual é o objetivo final do Senhor, irmãos? É isso que nós precisamos entender. O objetivo final do Senhor é nos modelar, nos moldar à semelhança de Cristo. Por quê? Porque aqui na terra tudo é passageiro. Porque tudo vai ficar aqui, tudo aqui passa. Mas o que Deus está preparando, está moldando na nossa vida é para o eterno. Os planos do Senhor na nossa vida são para as coisas eternas, irmãos. O Senhor permite que tenhamos perdas aqui. O Senhor permite que tenhamos dores, decepções, frustrações. O Senhor permite que sejamos traídos. Mas por que isso? Por quê? Porque Ele está moldando, está modelando dentro de nós aquilo que Ele deseja que sejamos, mas não para morarmos aqui. Porque aquilo que nós alcançamos aqui na terra, fica aqui. Tudo aquilo de material que nós alcançamos aqui, tanto de estudo, de bens, seja lá o que for, fica aqui. Mas o que Deus, Ele quer que nós enxergamos, irmãos, que os nossos olhos estejam nas coisas eternas. Que nós estejamos olhando para as coisas eternas. Que os nossos olhos não estejam focados, fixados aqui nas coisas que perecem. Que nós não venhamos nos comparar com ninguém. Nem comparar os nossos filhos, nem fazer comparação nenhuma. Porque o tempo de Deus na nossa vida é diferente. Que nós possamos adorar o Senhor, bendizer o Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito em nós, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Então Moisés aqui, ele quebra as tábuas. E aí, irmãos, ele vai passar novamente por todo o processo.
capítulo 33. Melhor, capítulo 34. Capítulo 34 de Êxodo, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. O Senhor disse para Moisés onde ele errou. E agora, Moisés, ele tinha recebido aquelas 2 tábuas das mãos de Deus. Mas agora, na segunda ida, na segunda subida, o próprio Moisés teve que fazer as suas próprias tábuas. Então Deus disse: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam escritas nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. Vocês observam, irmãos, o processo na vida de Moisés? 40 dias ele passou, ele já tinha passado lá no alto do monte. Deus tinha dado para ele vários ensinamentos, várias leis, várias ordenanças. E deu também as tábuas com os 10 mandamentos. Mas agora, Moisés, ele tem que subir novamente. Poderia você pensar assim, mas então, já que ele já tinha ouvido tudo que Deus tinha a dizer, podia então o Senhor só falar para ele subir, dar as tábuas, escrever nas tábuas e mandar ele descer. Não é? Esse é o nosso pensamento. Mas Deus, ele não faz as coisas à meia sola, né? Deus, ele trabalha com perfeição para que nós realmente aprendamos a lição. Moisés subiu ao monte, passou mais 40 dias no cume do monte. Deus repetiu para ele as mesmas coisas que tinha falado nos 40 dias anteriores. Repetiu tudo o que tinha falado. E depois ele fala para Moisés: agora, Moisés, você vai escrever na tábua que você trouxe. Da primeira vez que Moisés subiu, ele subiu sem nada na mão. Então a subida foi mais tranquila. Não foi, irmãos? Mas agora, Moisés teve que subir com as 2 tábuas na mão, para ir até o cume do monte. Eu creio que essa subida, a segunda, já foi mais difícil. Foi mais cansativa. Talvez ele já tivesse cansado da primeira, e agora ele teve que subir de novo. Mas, que nós possamos aprender com a vida de Moisés. Que nós possamos aprender as lições que a palavra de Deus nos ensina. E aí Moisés sobe. E o Senhor diz então para que ele leve as tábuas. Versículo 8. Capítulo 34. Melhor, irmãos, vamos já pular para o versículo 28 para nós ganharmos tempo, né? Capítulo 34, versículo 28. Amém? Todos acharam? E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Vocês percebem o trabalhar de Deus na vida de Moisés? Então agora Moisés teve que fazer as suas próprias tábuas. E o próprio Moisés teve que escrever aquilo que Deus tinha escrito da primeira vez. Moisés aprendeu a sua lição. E o povo aprendeu também a esperar. E desta vez eles esperaram. E aí, irmãos, capítulo 34, para nós já encerrarmos, capítulo 34, versículo 31.
Vamos ler o versículo 30. Olhando, pois, versículo 29. Aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as duas tábuas do testemunho na sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olha que diferença. Dessa vez, o rosto de Moisés resplandecia. Olhando, pois, Araão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Araão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Aqui está aquilo que Moisés deveria ter feito desde o começo. Para isso ele foi chamado ao cume do Monte Sinai, para que ele recebesse do Senhor e para que ele ensinasse ao povo. Então, nessa segunda vez que Moisés desce do monte, ele faz aquilo que Deus queria que ele tivesse feito da primeira vez. Moisés chamou Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Amém? Agora, na segunda vez, Moisés aprende a lição. Daquilo que Deus queria dele, daquilo que Deus queria, o chamado que Deus tinha para a vida dele. Para que ele transmitisse, que ele fosse o porta-voz de Deus para o povo. E agora sim, Moisés faz aquilo que Deus o chamou para fazer. Foi preciso que Moisés subisse ao Monte Sinai 2 vezes. E nós, quantas vezes temos subido ao Monte Sinai? Quantas vezes cada um de nós, na nossa, muitas vezes, falta de obediência, muitas vezes falta de reverência, falta de intimidade com Deus, quantas vezes o Senhor tem nos feito subir ao Monte Sinai, para que nós aprendamos aquela lição. Quantas vezes precisamos repetir determinados erros ou situações, para que nós aprendamos a lição daquilo que Deus quer fazer em nossa vida, ou fazer através de nós. Que nós possamos, irmãos, aprender com Moisés. Amém? Fique de pé, igreja. Abra novamente a sua Bíblia no livro de Romanos. Moisés passou pelo processo. Moisés passou pelas fases. Moisés passou pelos tempos da sua vida. Houve tempo de reconstruir, tempo de construir, tempo de desconstruir, tempo de errar e de aprender. Conosco não vai ser diferente. Que nós possamos estar ali aos pés do Senhor. Que nós possamos aprender as lições que o Espírito Santo de Deus nos quer ensinar. Que não tenhamos, irmãos, a necessidade de subir ao monte várias vezes. Mas que nós possamos aprender. Romanos 8, 28. Eu gostaria que todos nós lêssemos juntos, amém? Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Todas as coisas, todos os tempos da sua vida, todas as vezes que você teve que passar por aquela situação de novo, todas as vezes que você teve que perder, todas as vezes que você teve que chorar,
ou todas aquelas que você ainda vai chorar e que você ainda vai perder. Saiba que todas as coisas contribuem para o bem, para o bem. De alguma maneira, o Senhor vai transformar o mal em bem. Aquilo que aos seus olhos parece ruim, o Senhor vai transformar em benefício, em bem para você, para a sua vida. Não desista, não desanime. Continua crendo, como a nossa irmã disse. Continua confiando no Senhor. O tempo parece longo, a perda parece grande, a tristeza parece profunda, mas Deus está nos moldando, aqui a palavra do Senhor diz. Ele quer que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho, Jesus. Amém? Esse é o objetivo final, igreja. Esse é o objetivo final para nós, para a nossa vida, que nós sejamos conformes à imagem de Jesus. E por quê? Porque o nosso lar, o nosso destino final é lá na eternidade, lá no céu. Amém? Tudo aqui é passageiro. Tudo aqui fica. Mas aquilo que Deus está fazendo em nossa vida é para que a gente alcance aquilo que Ele tem para nós, a eternidade. É isso que importa. É isso que tem valor, a eternidade. E é para isso que nós estamos sendo moldados, modelados pelas mãos do oleiro. Amém?